Olá, turma! Essa é a nossa segunda videoaula do nosso primeiro módulo, onde a gente vai trabalhar com o conceito da operação da adição. Então, antes da gente começar e querer procurar uma calculadora, o desafio da aula de hoje é a gente fazer este cálculo mentalmente. Calcular mentalmente significa somente com a nossa cabeça, certo? Sem usar nenhum recurso, sem usar o papel, sem usar palitinhos, sem usar os dedos. Nada, somente a nossa mente, tá? Se tu tem uma dificuldade, quer dar um pause aí no vídeo para calcular mentalmente, pode calcular. Depois pode registrar no papel o exercício que tu realizou, certo? Mas primeiro, mentalmente. Pode dar o pause, depois a gente segue o nosso vídeo, ok? Bom, agora que vocês já fizeram esse cálculo, queria que vocês pensassem aí como é que vocês resolveram isso, né? Geralmente, qual é a estratégia que a gente usa para fazer o cálculo? Mesmo que mentalmente. Acredito que muitos de vocês trapacearam aí e usaram a técnica do 1, 2, 7 mais 85. Mesmo fazendo mentalmente, a gente foi tão acostumado lá na escola a calcular, a adicionar dessa forma, que quando a gente pensa em cálculo mental, a gente utiliza o algoritmo da adição lá na nossa cabeça, né? E aí a gente já começa a imaginar assim, bom, vou fazer o cálculo mental. Então, vou fazer 7 mais 5 que dá 12, eu deixo 2, eu subo 1, 8 mais 2 dá 10, com 1 que já tinha é 11, fica 1, sobe 1, vai 2. Isso não é cálculo mental. Quem fez assim, não fez cálculo mental. Se quiser uma segunda chance de pensar como fazer isso mentalmente, pode dar um pause e tentar de novo. E aí, conseguiram? Bom, quem não conseguiu não tem problema, né? A escola geralmente ela serve para podar o nosso cálculo mental. Mas aqui no curso a gente quer trabalhar e desenvolver essa habilidade. Antes de entrar na escola, todo mundo calculava mentalmente. É assim que as pessoas que não frequentaram a escola calculam. Se a gente vai falar com os nossos avós, com os nossos pais, que talvez não frequentaram a escola, muitas vezes eles fazem cálculos grandes, cálculos complexos, usando a habilidade do cálculo mental. E como é que é essa habilidade do cálculo mental? Bom, o que a gente pode fazer aqui? Somar 127 com 85 é difícil. Mas se eu somo, por exemplo, 120 com 80, isso é mais fácil, não? O que é 120 mais 80? Isso dá para nós 200. O que faltou a gente somar? O 7 mais 5. Bom, 7 mais 5 a gente sabe calcular, que é 12. Logo, 127 mais 85 é igual a 212. E esse aqui é o princípio do cálculo mental, que a gente chama de decomposição. Para calcular mentalmente, a gente decompõe esse número e vamos somando aquilo que para nós é mais fácil. Lá na escola é importante que a gente desenvolva e favoreça esse cálculo mental das nossas crianças, né? A criança, quando entra na escola, ela tem as suas estratégias de cálculo mental. É importante que lá na escola a gente possa estar, então, incentivando a criança que ela crie as suas estratégias, certo? Depois que a criança tem isso mais consolidado, tudo bem a gente apresentar um algoritmo. Mas nesse primeiro momento é importante a gente, né, fomentar isso. Bom, como é que tu resolve? Como é que a gente poderia fazer de uma forma diferente? Outras formas que a gente pode utilizar para fazer a adição é utilizando novamente o material dourado, certo? Bom, além disso, o que a gente pode fazer? Bom, mas eu quero fazer o cálculo, eu gosto da continha armada, como é que eu posso fazer? Eu posso usar o que a gente chama de quadro valor lugar, ou também conhecido como QVL. O que é o quadro valor lugar? Ele é aquele quadro que vai colocar cada algarismo no seu lugar. O que é dezena com dezena, o que é centena com centena e unidade com unidade. Então a gente vai escrever assim, centena, dezena e unidade. O que eu tenho? Eu tenho 127, que eu estou somando com 85. Que a unidade está no lugar da unidade, a dezena no lugar da dezena e a centena no lugar da centena. E agora a gente vai somar. E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente começa a adição? Vocês devem estar pensando, bom, eu começo somando as unidades. Mas por quê? A
gente não pode começar somando talvez as dezenas ou até mesmo a centena? Eu vou dizer para vocês que a gente pode, não tem problema nenhum. Só para provar isso para vocês, a gente vai começar aqui somando as centenas, certo? Então eu tenho uma centena e não tenho mais ninguém. Eu tenho uma centena. Eu tenho 2 dezenas e 8 dezenas. Eu tenho 10 dezenas. E por fim eu tenho 7 unidades e 5 unidades. Eu tenho 12 unidades. Bom, agora o que acontece? Agora eu posso fazer as minhas trocas, certo? Se eu tenho 10 dezenas, isso eu posso trocar por uma centena. Então, onde eu tinha uma centena, agora eu tenho mais uma centena. Aqui eu fiquei com nenhuma dezena, porque eu transformei essas 10 dezenas numa centena. Mas em compensação aqui, as minhas 12 unidades, eu posso escrever como sendo uma dezena e 2 unidades. Então eu vou colocar aqui uma dezena e aqui vão me restar 2 unidades. O resultado disso tudo vai ser o quê? Vão ser 2 centenas, uma dezena e 2 unidades. Como a gente tinha calculado já mentalmente ou com material dourado, certo? O quadro valor-lugar, ele nos auxilia nisso, porque é muito complexo para a criança fazer a operação no sentido contrário. A gente escreve usando o quadro da esquerda para a direita, a gente desenha da esquerda para a direita, a gente se organiza assim na escola. Mas quando chega na hora da operação matemática, a gente inverte. Agora é da direita para a esquerda. Por quê? Não tem porquê, né? Eu posso muito bem iniciar da esquerda para a direita, ou se eu quero da direita para a esquerda, ou se eu quiser começar pela dezena, que é do meio, não tem problema. Qual que é o problema? O problema é se o aluno não construiu esse conceito de número e não tem claro para ele o valor posicional. Aí sim fica complexo. Aí a gente entra naquelas lógicas, né, de fazer lá o meu 127 mais o 85. Se o aluno não construiu isso, ele vai começar da direita para a esquerda. E aí ele faz 5 mais 7, que é 12, e sobe 1. 1 com 2 com 8 dá 11, sobe 1 e é 2. Mas ele não sabe o que significa esse 1 que subiu. Ele não entende o que é este 1 que subiu. O que é isso? Eu não estou subindo, eu não estou mudando nada, eu estou reescrevendo o meu número. Esse 1 que sobe, não sobe, é o 1 que eram 10 unidades que eu estou escrevendo como dezena. Esse 1 são as minhas 10 dezenas que eu estou escrevendo como centena, certo? Então o mais importante não é a gente entrar no algebrismo e nesses cálculos que não fazem sentido. É que o aluno possa compreender o que é a adição, o que é o número, o que acontece quando eu tenho mais do que 10 unidades, mais do que 10 dezenas, mais do que 10 centenas, certo? Espero que vocês consigam fazer esse exercício e tentem aplicar a estratégia do cálculo mental, do quadro valor-lugar, do material dourado com outros valores. Depois me contem como é que foi essa experiência, tá certo? Até a próxima videoaula.